quadro Aprendendo Mais, vamos conhecer sobre a personagem bíblica chamada Esther. Vale lembrar que o nome era Hadás, conhecida também como Esther. Esther era judia, não tinha pai nem mãe. Era criada por seu primo Mardoqueu na cidade de Susã. Mas para nos aprofundar na história de Esther, vamos então saber o que aconteceu. O rei Assuero tinha dado um banquete no jardim do Palácio Real durante 7 dias, e todo o povo que estava na cidade de Susã, tanto ricos quanto pobres, foram convidados, e o vinho real era servido fartamente. Enquanto isso, a rainha Vaste também deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. Então o rei Assuero pediu que trouxessem a rainha Vaste com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua grande beleza, pois era de fato muito bonita. Porém, a rainha Vaste se recusou a atender às ordens do rei Assuero, e isso deixou o rei Assuero muito enfurecido. Então o rei Assuero consultou os sábios que conheciam as leis para saber o que devia fazer com a rainha Vaste. E os sábios o aconselharam a fazer um decreto que a rainha Vaste não entrasse mais na presença do rei Assuero, e que o rei desse os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. Então, aí começa a história de Esther. Então foi sugerido que achasse moças virgens e bonitas para o rei. Então Esther foi levada aos cuidados de Hegai para o harém para ser tratada. Muitas moças foi levada, porém Esther agradou tanto ao rei que ele a favoreceu. Esther foi levada com mais 7 moças escolhidas para o melhor lugar do harém. Mas Esther ainda não tinha revelado qual era o seu povo e que família pertencia, pois Mardoqueu havia proibido. Então, quando Esther se apresentou ao rei, o rei a amou mais do que todas as mulheres. Então ela recebeu a coroa real em sua cabeça, e o rei a fez rainha no lugar de Vaste. Estando Mardoqueu à porta do palácio, descobriu uma conspiração contra o rei, e Mardoqueu revelou o plano daqueles homens à rainha Esther, e ela contou tudo para o rei Assuero. O rei Assuero, após ter investigado a informação, mandou que os conspiradores fossem enforcados. Depois disso, o rei Assuero honrou Ramã e o promoveu. E quando Ramã passava, todos se inclinavam, porém Mardoqueu não se inclinava para Ramã. Então Ramã bolou um plano para tirar a vida de Mardoqueu e de todos os judeus. Então o rei Assuero deu consentimento para que Ramã fizesse um decreto que fosse exterminado todos os judeus. Mardoqueu, quando soube que ia ser morto, rasgou as suas vestes e chorou muito. Então Mardoqueu pediu que Esther intercedesse pelo povo judeu e que falasse com o rei, mas só poderia se apresentar ao rei quem fosse chamado por ele, e já fazia 30 dias que o rei não chamava Esther. Então Esther falou: reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim, e eu e minhas criadas jejuaremos também. Então, após 3 dias de jejum, Esther se apresentou ao rei, e o rei lhe disse: qual a tua petição? Até metade do reino te será dada. Então Esther respondeu: se for do agrado do rei, venha hoje para um banquete com Ramã que eu lhes preparei. Então Esther, no banquete preparado, contou ao rei que era judia, e tudo o que Ramã tinha planejado em matar Mardoqueu e matar os judeus também. O rei mandou que Ramã fosse enforcado na mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então Esther pediu para o rei que fizesse um novo decreto em favor do povo judeu. Então o rei Assuero permitiu que os secretários escrevessem outro decreto. Assim os judeus puderam lutar e vingar dos seus inimigos. A rainha Esther foi uma mulher escolhida por Deus para interceder pelo povo judeu. Deus deu sabedoria e graça para ela.
ela soube como conduzir a situação no momento em que seu povo estava passando por um momento muito difícil. Esther foi um exemplo de mulher. Ela lutou e defendeu pelas causas do seu povo. Então, essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa sua mensagem, deixa o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Eu me chamo Débora Bueno, este é o canal Semeando a Palavra de Deus.